Vozes dos Biomas está no ar. Uma das regiões que sofre maior pressão em sua conservação, localizada no estado do Tocantins e parte dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia, a Matopiba, ganhou uma plataforma gratuita chamada Radar da Sustentabilidade, que visa auxiliar a tomada de decisões sobre o uso do solo de forma sustentável com informações a respeito da conservação da biodiversidade e de serviços ecossistêmicos, restauração de vegetação nativa e produção sustentável. Quem nos explica essa iniciativa na entrevista 116 do programa Vozes dos Biomas é o biólogo, doutor em Geografia e pós-doutor em Geoecologia, Bruno Henriques Coutinho, diretor de Gestão do Conhecimento da Conservação Internacional, CI Brasil, ONG que desenvolveu a iniciativa em parceria com a AgroSatélite. O radar tem o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, GEF. Bruno, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. Se você puder explicar para a gente o que representa hoje a região da Matopiba, por que é tão importante sua conservação, para a gente compreender um pouquinho, né, do que isso reflete na questão da conservação ambiental dos biomas, tanto do Cerrado como da Amazônia. Bom dia, Sucena, bom dia a todos. Bom, a questão é bem complexa, né? Enfim, eu vou começar citando o que tem sido falado muito na mídia e também no ambiente acadêmico, que o Matopiba seria a última fronteira agrícola, né? Enfim, há controvérsias sobre isso, o avanço do arco do desmatamento na Amazônia e tudo mais, mas ainda assim há uma tendência de expansão agrícola na região, que hoje tem mais do que 70% da sua área com remanescentes de vegetação nativa. É importante também colocar que boa parte desses remanescentes não estão protegidos pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E é uma região com importantes bacias hidrográficas para o Brasil inteiro. Então, essa vegetação promove essa regulação hídrica nas cabeceiras de drenagem de muitas importantes bacias hidrográficas. Então, tem um papel importante na conservação das águas, nos serviços de provisão hídrica. É um hotspot de biodiversidade, enfim, colocado já lá no início da década de 2000, inclusive com a participação chave da conservação internacional num estudo que identificou áreas com elevada biodiversidade, muito endemismo e também muito ameaçadas, né? Então, mas é também ainda uma região que tem lacunas de conhecimento sobre a biodiversidade. Então tem todo esse papel de regulação climática, de provisão hídrica, né, de serviços ecossistêmicos e ainda também os modos de vida tradicionais que fazem uso dessa biodiversidade de maneira, enfim, como nós sabemos, sustentável. Então, não apenas a biodiversidade e os serviços, mas também as pessoas que estão lá são muito importantes para a conservação da biodiversidade e benefícios para o planeta inteiro. Com relação à configuração assim do bioma amazônico e bioma cerrado, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente está em estados diferenciados, mas que estamos em outras localizações, né? Se você pudesse explicar um pouquinho melhor para nós? Bom, existe uma área de ecótone, né, entre o Cerrado e a Amazônia, muitas vezes de difícil identificação e separação de um bioma para o outro, que, enfim, abrange parte ali da região do Matopiba e também, enfim, desce para o sul, sudoeste do Cerrado. São, enfim, biomas com ecossistemas de funcionamento muito distintos. Eu
tenho visto muito essa discussão sobre o carbono, e a gente tem uma tendência a achar que o carbono está lá na floresta, né? Quando, na verdade, a gente pode estar acabando por negligenciar boa parte desse carbono estocado no cerrado, abaixo do solo, por falta de conhecimento. Bom, as regionalidades elas são muito distintas, inclusive dentro do Cerrado e dentro da Amazônia. Então, é muito importante conhecer as dinâmicas de ocupação e uso do solo nas diferentes regionalidades para que ações de conservação, restauração, produção sustentável possam ser melhor direcionadas. Importante destacar o papel do Estado nisso, né? Enfim, elaborando leis e executando, fiscalizando essas leis. E o radar sustentabilidade, né, ele nasce com qual propósito, né? Gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho desse histórico e qual é realmente a interatividade também, né, com as pessoas que vão poder utilizar essa ferramenta. As regionalidades, então o radar traz um perfil do território, não apenas para o Matopiba, mas também para os 4 estados que o compõem e para os municípios. Então, no momento, a menor unidade territorial é o município. E como ele traz informações distribuídas em 3 eixos temáticos, conservação, restauração e produção sustentável, ele pretende apoiar os processos de tomada de decisão sobre o uso do solo, direcionando para melhores usos, né? Então, no final das contas, ele surgiu com uma ideia de fornecer para os atores que fazem parte dos processos de tomada de decisão informação qualificada e gerar agilidade na interpretação dessas informações que muitas vezes estão dispersas em diversos, em diversas instituições, tanto de governo como ONGs e de pesquisa. A gente buscou agrupar informações relevantes que possam direcionar, orientar o planejamento territorial integrado para o desenvolvimento dessas paisagens sustentáveis. Então, a plataforma reúne dados, análises espaciais e sínteses temáticas para esses eixos. No final das contas, a gente apresenta também uma síntese que na verdade, objeto de análise. Então, de fato, ela tem uma visão muito focada no gestor público e no produtor. Então, ele fornece uma interface interativa para visualização de mapas, gráficos, e disponibiliza esses relatórios, que são informações técnico-científicas qualificadas, como subsídio para tomada de decisão e atuação do setor público, privado e da sociedade. E quanto tempo, né, demorou para se formatar, né, esse radar e como é que ele vai ser abastecido de dados, né? E como você vê também ao mesmo tempo a eficácia, né? Porque as pessoas têm, vamos dizer assim, as informações, né, fáceis de se compreender, mas como isso tornar na prática, né, uma implementação, né, de modelos diferentes, né, de agronegócio, enfim, né, e de combate ao desmatamento. Boa essa pergunta, e que bom que eu estou aqui podendo falar sobre isso, porque eu acho que a primeira coisa é ter uso, né? Então é preciso que as pessoas conheçam. Tem muita plataforma que fica lá caducando e sem uso. Então a gente está com uma proposta de divulgar mesmo a funcionalidade e a usabilidade. Bem como você disse, as informações são de muito fácil interpretação, muito interativo, e ele é um modelo, na verdade. Então, nesse caso, as informações estão todas voltadas para a expansão sustentável da produção da soja, conservação e restauração no Cerrado. Mas poderíamos estar falando, por exemplo, de produção de silvicultura sustentável, e outras temáticas voltadas para a silvicultura poderiam estar ali. E mais,
a gente está até agora, a menor unidade de análise nossa é o município no momento. É importante que a gente consiga chegar nas fazendas, né? Agora, essas informações também são sensíveis, então existe ainda uma discussão de como disponibilizar informações nesse nível, mas o fato é que a gente pode ampliar em temas, regionalmente, espaço-temporalmente e também, enfim, em escala. A ferramenta auxiliar o tomador de decisão, muitas vezes os municípios não têm a capacidade técnica de juntar essas informações e processar análises, então isso pode fornecer para o gestor municipal informações de qualidade e de uma maneira ágil. Mas é isso, a gente precisa conseguir divulgar, penetrar tanto nas traders quanto nos governos. Então, eu vejo que dar escala para esse tipo de iniciativa depende do interesse público e privado, certamente. E, Bruno, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente também lembra do pequeno produtor, né? Que Sim, justamente sem eles não há sustentabilidade, né? Como sim. é que o radar auxilia a esses agricultores familiares, enfim, as populações tradicionais, né? Os povos originários, dentro desse contexto, né? Que vocês estão apresentando? Que não é necessário converter o cerrado para expandir a produção de soja na região do Mato Piba. Então, na medida em que a gente propõe que a ferramenta direcione essa ação para essas áreas e, ao mesmo tempo, identificar áreas prioritárias para conservação e áreas prioritárias para restauração, de certa maneira, ele está contribuindo para a garantia de algumas salvaguardas dos modos tradicionais de vida. Então, eu acho que vai um pouco nessa linha, por enquanto, o radar. Nós não trouxemos informações localizadas de comunidades tradicionais e seus usos. Primeiro, porque não temos um mapeamento completo disso, e segundo, porque há de se discutir ainda muito a sensibilidade dessas informações. Mas o fato é que a gente, com o radar, pretende gerar um arranjo territorial que favoreça a conservação e a restauração das paisagens. E é claro, as pessoas estão lá dentro, então enfim, é uma contribuição para que os modos de vida tradicionais possam permanecer no espaço geográfico dessa região. Bom, a gente sabe que é uma dicotomia, né? A questão do agronegócio, né? Das commodities e a questão da segurança alimentar também, né? Baseada também Sim. na agricultura familiar. E você tocou na questão das unidades de conservação. Qual é o panorama nessa região da Mato Piba com relação às unidades? O que seria necessário, né? Que análise vocês fizeram a respeito disso? Olha, nós fizemos alguns estudos a respeito disso com a FBDS, a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Nós identificamos áreas prioritárias para conservação. Então, temos um layer, uma camada de informação para a região por bacias hidrográficas, mas também fizemos uma priorização em escala local. Então, tem também, além dessa síntese que é de uma maneira mais regional, nós temos uma priorização em escala local para essas áreas. Nós tivemos uma experiência recente na região do Mato Piba, junto com o IEB, Instituto de Educação do Brasil, né, na criação de unidades de conservação municipais. E, enfim, temos encontrado a agenda de criação de áreas de conservação, de unidades de conservação no momento, está parada, né, praticamente, tanto no nível nacional quanto nos níveis estaduais, e encontramos muitas dificuldades nos municípios. Enfim,
mas há muitas oportunidades. No final das contas, as áreas prioritárias a gente sabe onde estão. O que é necessário é a vontade política de implantá-las, né? Então, é isso. A gente tem dentro do radar essas áreas. A verdade é que a região toda ainda é pouco conservada. Eu estou abrindo aqui para ver, mas, enfim, tem cerca de 10% do Matopiba é conservado com unidades de conservação, sendo que de proteção integral é menos do que 5%. Então, tem muito remanescente não protegido. Por outro lado, muitos desses remanescentes são reservas legais e áreas de preservação permanente, que, teoricamente, pelo Código Florestal, estão protegidas. E ainda há mais. Nessa região há muito excedente de remanescente de vegetação nativa, frente às regras do Código Florestal. Então, estratégias de pagar por esses remanescentes, né, pagamento por serviços ambientais, devem ser implementadas. Nós fizemos alguns estudos, lá no radar tem uma síntese de estudos que é importante visitar, são muitos estudos, e tem um dos estudos que mostra que os produtores estariam dispostos a manter excedentes de reserva legal frente a pagamentos por serviços ambientais ou até mesmo redução de juros em crédito e tudo mais. Então, essa também é uma estratégia importante, além das reservas particulares do patrimônio natural. Enfim, o fato é que a região ainda é pouco protegida e possui remanescentes de importância biológica elevadíssima. Bom, aí a gente vê o grande gargalo, né? E o Cerrado sendo um hotspot, né? Com tanta pressão, né? Se tiver realmente o comprometimento dessas áreas, né? Que não estão sendo conservadas, fica bem difícil, né? A conservação do bioma, tanto o Cerrado como a parte amazônica, né? Sim, Sucena. Pode falar. Não, eu ia complementar que justamente o radar ele procura apresentar as áreas abertas para o produtor de soja e as áreas conservadas para o público, para o gestor público, e é claro, para todos, na verdade, mas o fato é que, na medida em que o radar aponta áreas abertas para expansão e áreas prioritárias para conservação, ele fornece subsídios para que esses setores atuem com responsabilidade. Então, é nesse sentido que o radar aparece. Bom, a gente está na década de restauração ecossistêmica da ONU. No tocante a essa parte assim, de restauração, o que vocês avaliam, né? O que é possível fazer, o que está sendo feito, se você puder dar alguns exemplos também. Tá, bom, legal. Parece que a agenda de restauração de paisagens florestais no Brasil, ela avançou muito na Mata Atlântica, né? Diria que o coletivo Pacto pela Restauração da Mata Atlântica é um dos grandes responsáveis por isso, e existe uma infraestrutura, uma logística, uma cadeia em desenvolvimento que aquece essa agenda da restauração nessa região. Eu diria que na Amazônia há muitas iniciativas também. Eu gostaria de citar aqui a Aliança pela Restauração na Amazônia, que é um grande coletivo também de instituições de governo, de pesquisa, ONGs e empresas, com essa finalidade. E diria que o Cerrado está iniciando esse processo. E aí, também com uma rede importante, que é a Araticum, que é uma rede de instituições, assim como é o Pacto e a Aliança, para a restauração no Cerrado, que nós da Conservação Internacional, junto com o Parque Vida Cerrado, que é uma instituição ali no oeste da Bahia, fizemos alguns estudos, na verdade, algumas unidades demonstrativas que precisam ganhar escala,
Mas eu digo, por essa experiência, a rede de coletores de sementes e a rede de viveiros é um fechamento da cadeia, fecha o ciclo da cadeia de uma maneira bem interessante que, por sua vez, também pretende garantir os direitos de vida dos modos tradicionais. Então, eu acho que há muito que se fazer ainda. Não existe uma rede estabelecida para a escala da restauração necessária nesses passivos ambientais, especialmente nos passivos ambientais das propriedades rurais, mas existem iniciativas para que a gente comece a fazer isso. Então, eu diria que o Cerrado está engatinhando no processo e que a gente deve ter muitas lições aprendidas aí com o Pacto da Mata Atlântica e com a Aliança da Amazônia. E, Bruno, quando a gente fala produção sustentável, a gente pensa, né, meio ambiente, economia, né, a parte social. E o que a gente vê assim é que, infelizmente, os modelos, né, vigentes não são tão assim, não tem essa isonomia, né, nesses direitos, né, que deveriam ter. O que seria então a produção sustentável, né, no enfoque do radar, né? Por exemplo, sistemas agro-silvopastoris, enfim, bioeconomia, outros modelos, né? O que você diria a respeito disso? Olha, eu diria que, por enquanto, o enfoque do radar é a não conversão de remanescente de vegetação nativa para soja. Esse é o principal enfoque no momento. Quando a gente aponta nele áreas prioritárias para a restauração, em análises mais detalhadas, é possível pensar em fazer isso com sistemas agroflorestais. Enfim, são muitas possibilidades, oportunidades e tudo mais. Agora, no final das contas, Sucena, o que a gente pensa é que quem vai regular isso, quem está regulando isso, é como acho que os economistas utilizam esse termo, é prateleira no mercado. Então, quando o consumidor também assume a responsabilidade pela produção, eu digo não o consumidor individual, o importador mesmo, a União Europeia, por exemplo, se assume a responsabilidade sobre a necessidade da produção sustentável, por exemplo, com a não conversão das vegetação nativa, isso passa para as traders, né? Então, a gente já ouve hoje grandes traders, né? Não vou citar alguma aqui porque eu posso esquecer outra e errar numa, mas já se ouve falar em desmatamento zero, que era uma coisa que no Cerrado o trader, o produtor de soja, ele não quer nem ouvir, porque ele tem remanescente excedente. Então, ele está dentro da lei, na verdade. Agora, se entra uma moratória, né, aí vem o Estado, mas se a própria trader já coloca dentro da sua política de, seja lá, política de ESG que seja, política de sustentabilidade da empresa, alguma coisa assim, o desmatamento zero já é uma grande sinalização. Então, o produtor que está errado, e o radar vai conseguir apontar isso, ele não vai ter a sua produção comprada, né, vendida. A gente vê que é um desafio grande, né? Porque você tem vamos dizer, a pressão do mercado, né? E o mercado um pouco mais consciente, né? E até acho que em relação ao OMC, né? Também as regras, né? Os bancos também, né? A gente sabe que tem agora também um esforço, né? Por parte até do próprio mercado para a criação de regras. Você acha que isso pode contribuir para que haja essa sustentabilidade de fato? Sim, a gente tem trabalhado com essa perspectiva, que o capital está tomando consciência da necessidade de conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade para que a gente tenha um futuro, né? Para que as gerações futuras acessem isso daí. Enfim, é um processo bem complexo, né? E como
você é diretor da área da gestão de conhecimento, né, do CI Brasil, eu gostaria que você pudesse, assim, a gente está chegando aos momentos finais, né, explicar a importância do cerrado, né, a questão das bacias hidrográficas, né, a questão também dessa parte amazônica. O que pode acontecer se não houver a conservação adequada, né, em termos de cenários, né, para as pessoas compreenderem que a gente não está falando simplesmente, né, de Sim, utopias, né, mas de sim, coisas reais que estão acontecendo já hoje, né? sim. Bom, eu vou abordar um pouquinho da questão da água, então, nesse caso, porque é uma questão muito sensível que as pessoas percebem facilmente. O Cerrado seria aí o berço das águas, né, do Brasil, né, da região central do Brasil, e também de toda a drenagem sul-amazônica, né? Então, é extremamente importante a manutenção dos geoecossistemas que coevoluíram para esse funcionamento, para o abastecimento hídrico. Então, se as grandes cidades dentro do Cerrado ou fora do Cerrado que recebem águas do Cerrado começam a perceber escassez hídrica, baixa qualidade e baixa quantidade, já é um efeito do que temos feito, né? Enfim, com contaminação dos corpos hídricos e com rebaixamento de lençol freático e tudo mais. Então, além disso, o regime de distribuição das chuvas, estamos vendo, ele está concentrado, né, temporalmente, grandes intensidades. Agora, por exemplo, aqui na região serrana do Rio de Janeiro, com mais uma tragédia repetida. Então, essa questão toda da regulação climática e fornecimento de água para as pessoas, eu acho que é um grande tópico para essa questão. E acho que só para complementar, né, uma agricultura sustentável, né, não pode carregar agrotóxicos para as águas, né? Claro. Acho que eu gostaria que você também pudesse falar um pouco sobre isso, porque a soja, né, a gente sabe, né, enfim, tem toda essa polêmica, né, em torno a essa questão. Sim. E também, por outro lado, a gente sabe que dá para produzir com sistemas integrados com menos utilização de agrotóxicos, né? Então, é uma questão de decisão política. Dentro de um trabalho que fizemos agora recente, nesse projeto que gerou o radar, que é o Parceria para o Bom Desenvolvimento, nós, com algumas unidades territoriais com a Embrapa, conseguimos perceber um aumento de 17% na produtividade ao adotar essas boas práticas. Bom, a gente está chegando realmente aos momentos finais. Eu gostaria que você fizesse as considerações e reforçar o aspecto, o que é ser sustentável, né, nessa região, né? Em aspecto, né, para a gente sabe que tem muito greenwashing, né, tem outras formas, infelizmente, né, que às vezes invernizam, né, o que seria realmente a sustentabilidade. Olha, Sucena, eu acho que a primeira coisa é, de fato, o respeito aos modos de vida tradicionais e a existência das pessoas no território com qualidade de vida. A gente tem visto já, enfim, né, é constitucional, né, para a gente no Brasil o acesso ao meio ambiente saudável para todos, né? Então, o fortalecimento das instituições locais, das associações, das comunidades. Então, eu diria que, olhando para as pessoas, nós podemos trabalhar com produção, conservação e restauração na escala da paisagem, numa perspectiva de manutenção dos processos ecológicos e evolutivos que, em tese, permitem a existência da vida como um todo no planeta. Dentre isso tudo nós, né? Então, acho que o foco é nas pessoas e, enfim, precisamos botar nos cargos eletivos também pessoas que tenham esse comprometimento
porque sabemos que é a partir da elaboração das leis e da execução delas que essas coisas vão ou não ocorrer. Gratidão, Bruno. Eu que agradeço, Sucena.